Boa noite a todos, tudo bem com vocês aí? Eu tava pensando em fazer uma live assim meio produzida, né, toda bonitinha, sentada e tudo mais, mas eu pensei, se eu for perder tempo com isso, eu vou acabar não fazendo. Então bora lá, né? Quem tiver por aí, tiver alguma pergunta, quiser fazer alguma pergunta, vou ficar ligada aqui nos comentários para poder responder ao vivo mesmo, né? O que eu não souber responder, que for alguma coisa muito controversa, que não tiver resposta ainda certinha, aí eu falo para vocês também e depois a gente conversa no privado. Mas se alguém tiver pergunta aí, pode perguntar. Eu espero que o áudio e o vídeo estejam bons, né? E vamos tocar em frente, né? Bom, já está chegando, já tem algumas pessoas aqui. Lucimar, Walter, boa noite. A Regiane Quaresma, boa noite também. Né? Quem quiser dar uma boa noite e dizer de onde está assistindo isso, eu vou ficar bem feliz, né? Outra coisa, eu estou com a intenção de realmente investir em informações para essa página, fazer um trabalho assim sistemático assim toda semana e levar informações para vocês. E quanto mais vocês me ajudarem aí com compartilhamentos, mesmo com os posts antigos ou as fotos antigas, né, que tem informação, tem bastante informação, né, seria legal, porque daí ajuda a página a crescer, né, para eu poder, assim, que quanto mais a página cresce, mais o Facebook distribui as informações, mais a gente consegue ajudar mais pessoas, né? Então, seria bem bacana aí a turma compartilhar e fazer perguntas, né? Tá sempre dizendo alguma coisa ou simplesmente curtindo para a gente conseguir fazer crescer a página. A Cíntia, boa noite, de São Vicente. Deixa eu ver aqui. Oi, Robespierre, boa noite. Rutileia. Lindáurea, Brandão, boa noite, Recife, amo Recife. Boa noite, de Vilhena, cidade do clima mais gostoso daqui de Rondônia, né, Vilhena. São Paulo, Moca, eu morei pertinho da Moca, eu morei mais ou menos perto, Vila Prudente. Opa, desculpa, Vila Prudente eu morei aí em São Paulo, viu, Regiane? A Marli, remédio simvastatina pode causar tosse? Se der alergia em você, pode causar tosse sim, mas não é comum. Não é um efeito colateral comum de simvastatina, não. Simvastatina dá mais efeitos gastrointestinais, né? Tanto é que a gente pede para tomar à noite. Por causa desses efeitinhos colaterais que podem dar, aí quando você está dormindo, você não vai sentir aquilo ali, né? Aquele desconforto e tal. Mas tosse não é comum, simvastatina dá tosse, não. Tá? Quem tem... Aliás, é uma coisa muito importante para se falar. Quem precisa usar simvastatina, quem já tem o diagnóstico de dislipidemia, colesterol alto, triglicerídeo alto, mais colesterol do que triglicerídeos, porque para triglicerídeos ou triglicérides, que vale os dois nomes, tá, gente? Para triglicerídeos, o melhor para tratar o triglicerídeo são outros medicamentos, não especificamente a simvastatina, mas ajuda também, né? E a simvastatina é mais para colesterol, para baixar o LDL e subir um pouquinho o HDL. E ela ajuda também a desinflamar as artérias, melhorando principalmente as coronárias, né? E as artérias do coração, que são as artérias coronárias, desinflama, protege. Então, não é só para baixar o colesterol que serve a simvastatina, não, tá, gente? E não tem só a simvastatina. A simvastatina é a mais antiguinha, tem medicamentos muito mais recentes, né, super bem estudados,
que tem até um efeito melhor do que a simvastatina, né? A simvastatina vocês conseguem obter através inclusive de farmácia popular, né? Que são aquelas conveniadas com o governo, bem baratinho. Mas tem medicamentos hoje em dia que são melhores que simvastatina, tá? Que tem um valor agregado maior e tal, então... mas ela faz efeito também e é super válido para quem não pode pagar um valor muito caro em medicação, serve também, né? Mas não é o que de melhor tem no mercado, tá, gente? Então, isso é bem importante saber sobre a simvastatina. Eu acredito que seja simvastatina que você quer dizer, né, Lucimar? Porque simvastatina, eu acho que não, né? É simvastatina, né? Você tá falando. Muito bem. A simvastatina tem vários laboratórios que produzem e é o nome genérico, é simvastatina. Mas tem vários nomes de fantasia, assim, vários tipos de caixinha. Então, essas coisas tem que tomar bastante cuidado, tá, gente? Tem nomes até bem semelhantes, assim, que, né, acaba confundindo mesmo. Muito bem, vamos ver aqui, quem mais? São Vicente, oh, delícia, né, São Vicente? Eu tenho uma pergunta, você teve sequela rins, bexiga após Covid? Não tive, Marli. Marli daqui, né? Marli, não tive, graças a Deus. Aliás, uma das coisas que foi, assim, fantástico e que me ajudou muito a sair daquela situação de coma e tal, foi que meu rim estava ótimo, excelente, coração ótimo, tudo. Então, assim, as pessoas que evoluem com problema renal durante a internação com Covid, que chegam a ter que fazer hemodiálise, é problema sério de rim, insuficiência renal mesmo, tá? Essas pessoas, elas evoluíram um pouco pior e umas foram até faleceram, né? Por causa de complicação renal. Então, graças a Deus, não foi o meu caso, né? Meu rim estava funcionando super bem. E, graças a Deus, nem bexiga, nem rim. O que eu tive no começo, quando eu falo que não tive nada também, é que eu não fiquei também com nada depois, tá? Mas o que eu tive no começo foi uma incontinência urinária, assim... Não dava tempo de chegar no banheiro, quando eu avisava, não dava tempo, nem fralda segurava. Então, assim, tive situações de não controlar a diurese, né? Isso eu tive mesmo. Mas foi por pouco tempo, e porque fica muito tempo ali com o organismo todo parado em cima de uma cama, aí algumas coisas ficam meio complicadas. E depois que eu já estava andando, chegar no banheiro correndo também não dava, e eu tinha uma certa dificuldade de segurar. Então, isso eu tive, uma certa incontinência ali urinária. Mas passou, graças a Deus, né? Agora eu tô bem e tal. Mas insuficiência renal, tem até um vídeo meu que eu fiz sobre insuficiência renal. Acho que vale a pena, quem não entender direito essa questão de insuficiência renal, vale a pena dar uma olhada nesse vídeo que está na página. Ele fala direitinho. Tem outros vídeos também, tem vídeos sobre estenose da artéria renal, que é a artéria que leva o sangue para abastecer o rim. Tem um post desse também, eu acho bem interessante. Para quem tem pressão alta, é interessante dar uma olhada nesses dois posts da minha página, né? Silvia Kelly, boa noite. Maria Luísa, boa noite. Mato Grosso do Sul, Elisaed, é isso mesmo? Boa noite, Gláucia, de Angra dos Reis. Que rico, Angra dos Reis é muito bom. Deudária, boa noite, de Santa Luzia. Muito bem, Santa Luzia. Ai, antigamente eu já trabalhei em Alta Floresta do Oeste, né, daqui de Rondônia, e passava por Santa Luzia e tinha uma castanheira na entrada da cidade, linda, alta, linda. E infelizmente
No período em que eu estava trabalhando, eles tiveram que cortar a castanheira, porque tinha o risco de cair a castanheira no meio da estrada. Mas era assim, era super bonito. Você vai chegando naquele morro e você viu o topo da castanheira e depois, conforme você ia subindo, você ia vendo a castanheira toda e Santa Luzia ali embaixo, né? Bem bonito. Maria Luísa, tô bem. Janete de Bete, boa noite. Eduardo, boa noite. Tô melhor, Cíntia, muito obrigada. Sorocaba, Lucimar de Sorocaba. Eu tenho uns tios que moram aí perto de Sorocaba, em Araçoiaba do Oeste. Ai, desculpa, gente, às vezes a mão aqui fica dormente e cai. Tem uns tios que moram em Araçoiaba da Serra. Rosemary, boa noite. Deixa eu ver aqui. Tem alguma pergunta, turma? Manaus, Rayane. Puxa, Rayane, eu sei que Manaus está passando maus momentos, né? Infelizmente. Na realidade, né? O Brasil nunca teve uma saúde muito boa, né? A saúde sempre foi muito complicada, mas nós estamos passando por uma fase complexa, né? Complexo. Mas é bom que tudo venha à tona, né? E eu espero que mais pessoas como eu, que são pessoas pelo país, que amam o Brasil, que ajudem a fazer a diferença e ter assim, melhorar a saúde do país, né? Eu acho que vai ser um chacoalhão isso que está acontecendo. Um chacoalhão para todo mundo, né? Para as pessoas ficarem mais atentas no que estão fazendo pelo nosso país e cada um fazer o que pode também, né? Osasco, já trabalhei em Osasco. Quando eu era, assim, praticamente recém-formada, trabalhei em Osasco. Tinha um esquema de saúde muito bom em Osasco na época que eu trabalhei. Tinha os postos de pronto atendimento, os hospitais, uns hospitais pequenos, assim, com plantonistas. Não sei se ainda existe, como se fossem uns centros de referência. E depois tinha o hospital da cidade, né? O hospital municipal. Então, nós do posto de pronto atendimento, nós fazíamos pequenos procedimentos lá e, assim, da parte de cirurgia, coisa pequena mesmo, dar ponto em algumas feridas pequenas, uma unha que precisasse, um abscesso. Tinha esse tipo de atendimento e eu fazia esse tipo de atendimento 1 ano, 2 anos, logo em seguida que eu me formei, isso tem 24 anos, né? Praticamente, vou fazer 25 anos de formada, então a gente atendia nos postos de pronto atendimento em Osasco e enquanto fazia especialização, residência ao mesmo tempo, né? Era aquela vida sofrida, né? De sair do plantão e ter que ir para a residência e vice-versa, e às vezes emendava 36, 48 horas, 72 horas. Eu já fiquei bastante tempo dentro do hospital, viu, gente? E naquela época a gente aguentava, porque era jovem, né? Hoje em dia eu acho que eu não aguento mais, não. Mas assim, ainda mais depois dessa burdoada do coronavírus, né? E já tô meio de idade, que eu já vou para quase 50 anos, né? Tô com 48, vou fazer esse ano 49. Então, acho que não aguento mais essa batida forte de plantão, não. Então, e lá em Osasco era bacana, porque tinha esse esquema, assim, dos postos de pronto atendimento, que ia para esse centro, às vezes, de referência, e depois para o hospital municipal, e era muito bom, né? Era muito bom. Vamos ver aqui. Gente, mas pensando, faz tempo isso, hein?
Aqui a Roberta, minha xará, residente. Ela escreveu assim: fiz exame de sangue, estava com deficiência de vitamina D e agora estou repondo com orientação médica e que me ajudará também na imunidade, né, contra o Covid. A minha médica também passou o zinco. Você também indica contra o Covid? Não é bem contra o Covid. A utilização de vitamina D, de zinco, né, selênio, vitamina A, vitamina B, são assim, porque as vitaminas, elas são, a grande parte delas são antioxidantes, que são medicamentos que protegem o envelhecimento das nossas células, do nosso corpo, né? Então, eles ajudam na sua imunidade. Então, você fica com uma imunidade mais forte. Então, se você tiver que enfrentar um Covid, você vai enfrentar com mais poder, né? Mas não quer dizer que não vai ter Covid. Nem é usado para não ter Covid. É usado para te melhorar, para quando chegar você ter que enfrentar o vírus, você tenha um organismo mais resistente. Muito bem. De Pimenta Bueno, a Rutileia, com a pressão descontrolada depois do Covid, toma 2,50, fica controlada agora, ficava controlada, agora está baixa e normal. Depende, se você está com ela assim, num valor baixo, tipo 10 por 6, 9 por 6, mas se você estiver bem, se você estiver se sentindo bem, tranquilo, pode continuar tomando. Agora, você só suspende medicamento quando ele está baixando demais. E mesmo assim, às vezes eu não suspendo. Eu diminuo, porque, por exemplo, você está tomando inteiro, parte na metade, toma só metade, para não acontecer de repente, a pressão ir lá em cima, entendeu? Então, tem que tomar bastante cuidado, sempre estar conversando com o seu médico, esclarecendo direitinho por que está tomando as medicações, qual o melhor horário para tomar as medicações, o que fazer, né? Pedir orientação do que fazer se der uma pressão muito alta, o que fazer se a pressão baixar demais, né? Nunca é indicado suspender a medicação sem uma aprovação médica. Sempre é bom conversar com o seu médico, tá? Muito bem. A Fátima perguntou da atorvastatina. A atorvastatina é ótima também, mas tem coisa mais recente que a atorvastatina, tá? Mas eu gosto de atorvastatina. Cida Freitas, que maravilha, muito obrigada. Damares, minha prima, assistindo. Ivermectina para prevenção de Covid. Olha, gente, isso é uma controvérsia. Ivermectina, ela pelos estudos, porque como eu sou uma pessoa de ciência, eu tenho que falar dentro da ciência. Dentro da ciência não está comprovado. Para mim, que isso é uma coisa que eu posso falar também, eu usava ivermectina porque vários colegas estavam usando e eu pensava, nossa, então vamos usar porque a gente tem que ter alguma arma, né? Não adiantou para mim. Eu fui parar na UTI igual. Então, assim, não valeu ivermectina para mim nem para minha família, que todo mundo pegou, não preveniu nada. Mas é só uma família. Eu sou uma pessoa. Não posso falar por todo mundo. É muito controverso porque tem gente que defende muito. Inclusive médicos defendem muito. Mas eu não tive uma boa experiência com ivermectina. A única coisa eu acho que deve ter melhorado foi os vermes da família, que como vermífugo é ótimo. Mas não é que eu sou contra, é que nos estudos ainda ninguém comprovou nada, ninguém conseguiu validar essa história de usar ivermectina.
de verdade, de fato, na ciência mesmo, né? Então, eu tenho que dar a informação que é comprovada, né? E a informação é essa. O Eldivane, meu paciente, Deus abençoe você também. A Lucimar perguntando, quando fica sequelas no rim por Covid, pode ser que o rim volte a funcionar novamente, pois minha prima já faz meses que está fazendo a hemodiálise. Pode acontecer, se ela iniciou a insuficiência renal durante o Covid, é possível sim, é possível. Mas tem que continuar fazendo acompanhamento, porque às vezes o que acontece? Às vezes ela já tinha um rim que não estava legal. E aí a infecção pelo coronavírus fez aquilo exacerbar, piorar numa situação irreversível. Isso eu não sei falar porque eu não tenho conhecimento dos exames dela, nem acompanho para saber. Mas se já tinha um problema renal antes, de repente foi agravado e aí não vai ter reversão. Mas se nunca teve nada mesmo, fez ultrassom renal, fez cintilografia renal, tem vários exames, né? Creatinina, ureia, tudo bom. E de repente no Covid que inverteu a situação e começou a ficar ruim, então pode acontecer de melhorar sim, né? Vamos torcer para que seja isso. Maria Luísa Melo, cheguei a pensar que ele estava com infecção urinária pelo exame de urina lá no hospital, ainda quando ele estava internado. Eu também achei na época e até tomei medicamento, tá? Porque tinha dado uma infecçãozinha, mesmo que a gente fica com sonda no canal do xixi. Fica uma sondinha. Fica por bastante tempo essa sonda. Depois que, quando a gente mais ou menos acorda, que vai para a fralda. Mas fica um tempão com essa sondinha. Essa sondinha pode causar uma infecção urinária, sim. E aí poder ficar com uma incontinência urinária por causa da infecção. Mas eu acredito que a causa da minha incontinência não foi especificamente a infecção. Foi porque eu tinha usado essa sonda. Eu fiquei 34 dias sob ventilação mecânica em coma. Então, foi muito tempo. 38 dias eu fiquei na UTI. 4 dias que eu fiquei meio acordada, porque às vezes você dorme também, porque eles sedam a gente, né? Dá um sedativo mais leve, não é igual do coma, mas sedam também. Então, eu fiquei 4 dias acordada dentro da UTI. E nesses 4 dias que eu fiquei acordada dentro da UTI, eu fiquei sem a sonda, eu já estava sem a sonda, né? Ai, gente, é horrível. Cirlei, boa noite. Márcia Eupídio de São José dos Campos. Meus pais moram em São José dos Campos, Márcia. Eu amo São José dos Campos. É a cidade mais maravilhosa desse mundo para mim, né? Para mim, cada um tem a sua cidade maravilhosa. A minha é São José dos Campos. Eu acho lindo, maravilhoso, amo São José. Pena que, assim, não dá para morar em São José, já está muito grandão, né? Eu gosto de cidade pequena. Muito bem. Vanusa, boa noite. Geralda Barbosa, Berilo, Minas Gerais. Ai, que legal. Elaine, boa noite. Ivonice. Gente, olha aqui, Mojimirim. Frutal, Minas Gerais. Eu tenho um amicíssimo de Frutal. Muito querido, um oftalmologista, né? E eu não vou comentar o nome dele, porque eu não sei se eu posso falar. Inclusive, a gente chama ele de Frutal, né? Frutal deve ser uma cidade pequena, né? E eu tenho esse super amigo que é de Frutal, fez a mesma faculdade que eu fiz na Faculdade de Vassouras, no interior do Rio de Janeiro. E o Frutal, ele
até é da minha turma, né? A gente chamava ele de Frutal, né? Mas ele é oftalmologista, fica aí a dica. Ele era bem fofinho, aí fez redução de estômago, tá bem magrinho e é muito querido. Muito bem. Vamos ver quem mais aqui. E aí, turma, perguntas? Hipertenso, fico feliz por ver a senhora passando para a gente. Eu que agradeço a oportunidade, Vanusa, sempre comigo aqui, né, Vanusa? Participando. Centrotabs mulher. Esse medicamento, a fórmula do Centrotabs, eu não tenho ela de cabeça, tá? Mas se for um polivitamínico, ajuda na imunidade. Não é específico, mas ajuda. Para eu te falar melhor, eu teria que ter a fórmula do Centrotabs, que eu não tenho de cabeça, tá, Regiane? A Regiane que está perguntando, gente. Mas depois me passa na mensagem, tem aí o botãozinho de mensagem. Você me manda uma mensagem com a bula e eu te falo melhor. Muito bem, vamos ver aqui. Sandra Pitangui, minha maravilhosa amiga. Controverso, Sandra, controverso. Controverso não pode. Seu Dionísio, muito obrigada. O senhor sempre manda mensagem para o meu pai junto, só que eu vivo 3.000 quilômetros do meu pai. Eu converso com ele eventualmente, porque ele não é de telefone, ele não gosta muito de usar o telefone. Converso mais com a minha mãe e dá uma ligadinha para ele, seu Dionísio. Ele vai gostar. Vitamina D ajuda a regular a imunidade, né, Sandra? É isso que eu frisei aqui para a turma. Né? A N-acetilcisteína também é um medicamento que ajuda a diminuir o estresse oxidativo, que a Sandra está colocando aqui nos comentários, né? A Sandra é médica também, que diminui esse envelhecimento das células, né, do nosso corpo. Então, fica a dica aí também da N-acetilcisteína, mas fica a dica também que medicamento tem que ser prescrito pelo médico, não pode sair comprando no balcão da farmácia, não, tá? Inclusive vitamina, porque excesso de vitamina também dá problema, tá, turma? Se você tomar vitamina demais, tem os efeitos colaterais, inclusive da vitamina D, tá? Isso, Vanusa, obrigada pela força. A Sandra está falando que saiu um estudo hoje. Então, como saiu hoje, depois eu vou dar uma lida no estudo e dou um feedback para quem quiser saber sobre algum outro benefício aí das vitaminas. E a Sandra citou aqui a inoxaparina também, que é um medicamento que faz o sangue não coagular. Ele evita a coagulação, porque o coronavírus, ele tem, por característica, causar uma trombose no sistema arterial do corpo, o sistema venoso e arterial, onde corre o sangue, e forma trombos, que são coágulos, né? E a inoxaparina é usada, quando o paciente vai internado, ela é usada para anticoagular o sangue e não formar esses coágulos e não entupir artérias, causando infarto, derrame, trombose de uma série de formas, né? Então, para não ter complicações, é usada a enoxaparina, que é esse anticoagulante, ele evita a coagulação do sangue, né? Muito bem, doutora Sandra Pitangui. Se alguém quiser conversar com a doutora Sandra Pitangui também, fica à disposição, né, Sandra?
Muito bem. A Norma está dizendo que é de Cacoal, mas está no Espírito Santo, acabou pegando Covid. Também meus pais e irmãs, todos de uma vez só, estamos nos recuperando. Boa recuperação para vocês, se cuidar bastante. Alimentar bem, né? Alimentação é super importante, balanceada, equilibrada. Atividade física para fortalecer também ajuda. Fazer atividade física, uma caminhada assim, é bom. O estudo que saiu foi da ivermectina, Sandra? Tem que ler esse estudo. Aqui a Roberta está falando, os médicos que são a favor do tratamento precoce do Covid usam quais medicamentos na fase 1? Então, é muito controverso isso, Roberta. Então não é muito legal estar comentando isso, porque é muito controverso e não tem nada, por enquanto, comprovando. Até o presente momento eu desconheço, tá? Lucimar, pacientes com diabetes geralmente tem algum comprometimento renal por causa da diabetes. Isso é diabetes a longo prazo, né? Mas não dá para saber se ela tinha. Eu tenho diabetes, eu não tenho comprometimento renal. Então, só o fato de ter diabetes não dá para definir assim se já tinha comprometimento renal ou não, tá? Tem a Lucimar está perguntando da minha amiga que foi entubada. Hoje ela foi extubada. Ela está bem melhor, já está falando. Muito bom. Muito obrigada pelas orações, né? Eu sei que vários seguidores estavam orando também pela Isabel Cristina. E hoje ela foi extubada. E eu estou feliz por isso, muito. São José, Rosemary de Santos, né? Também de São José dos Campos, que legal. Medianeira, Paraná, Niterói. Gente, tem gente do país inteiro, que bacana. Ora Pronobis, é muito maravilhosa a Ora Pronobis. Cecília, inclusive, eu ganhei da minha enfermeira um pé de Ora Pronobis. E na minha página tem um artigo sobre Ora Pronobis, um artigo assim, um post sobre a Ora Pronobis. Dá uma olhadinha lá. Eu falo de anemia, de imunidade, nesse post que eu fiz sobre a Ora Pronobis. Eu ganhei esse pé de Ora Pronobis, tem aqui. Ela é muito suave, dá para colocar até numa omelete, assim, na comida, mistura, ela não tem sabor, né? Dá para mastigar, inclusive, de boa. Eu comi uma pura, mastiguei puro para experimentar uma vez, né? Então, eu sou super a favor de tudo que é natural. E a Ora Pronobis, ela é muito rica, né? Muito rica mesmo. Ajuda muito na anemia, muito na imunidade. É um auxiliar, né? É um auxiliar, é uma ajuda a mais que a gente tem aí da natureza. É uma plantinha muito bacana. Vera Mantovani, boa noite. A Vera Mantovani, ela e o marido dela fazem um pão de queijo aqui em Cacoal, maravilhoso. Faz tempo que eu não como pão de queijo, hein, Vera? Só que agora eu tô meio assim, sem poder, meio na dieta, né? Mas a Vera faz um pão de queijo maravilhoso. Ela e o marido, o Valdir, né? Eles têm... no Instagram, eles colocam lá o pão de queijo Mantovani. Fica aí a propagandinha. É uma delícia. Mas faz tempo que eu não como. Meu irmão aqui mora em São José dos Campos também. Tá super feliz que tem gente de São José dos Campos, né? Silvânia, Silva.
Um grande abraço, muito obrigada. Johnny, meu amigo. Meu irmão tá lembrando aqui para falar da água, é importante, gente, tomar bastante líquido, tá? Principalmente porque tem pessoas que pegam aquela gripezinha só mesmo, né? Coronavírus, mas é só uma gripe simples. Não é todo mundo que desenvolve coisas, assim, a situação grave do coronavírus. Então, enquanto está com aquela situação de infecção pelo coronavírus, é super importante hidratação. Aliás, é super importante hidratação sempre e principalmente em qualquer infecção. Então, no mínimo 2 litros de água por dia para quem pode. Porque tem pessoas que têm restrição líquida, principalmente os pacientes de insuficiência renal, né? Que tem insuficiência renal, que tem insuficiência cardíaca. Alguns têm que restringir, assim, diminuir a quantidade de líquidos que toma no dia. Mas são poucas pessoas no mundo de Brasil que nós temos. Então, o certo é pelo menos 2 litros de água por dia, tá? Meu irmão aqui fazendo uma brincadeira, falando de mulher de aço. A Vanusa falando aqui que passou por um Covid, teve tosse, fez o xarope caseiro de pirona e tinha tomado ivermectina, mesmo assim pegou, né? E tal. O que eu acho dessas medicações que elas podem ter, zinco, ivermectina, aquele medicamento que tem o nome de fantasia, o Anita, né? Que é nitazoxidina, se eu não me engano. Qual mais? A azitromicina, são medicamentos que elas diminuem o processo inflamatório, pode, né, melhorar essa questão do processo inflamatório, diminuir um pouco, né, colaborando, né, mas por enquanto tá tudo meio controverso, tá, gente? Eu tava num grupo de médicos agora há pouco e tava uma maior discussão lá sobre isso. Ninguém tem consenso ainda, ninguém tem nada assim para comprovar certinho. Mas ainda estão estudando, não está nada descartado, né? Então, esses medicamentos que o pessoal fez, kit COVID, né? Vocês querem que eu fale os medicamentos, né? Kit COVID lá, azitromicina, zinco, selênio, vitamina D, né? Ivermectina, o Anita, esses medicamentos... o pessoal chama de kit COVID. Não está descartado nada disso, mas também não está comprovado. Então, por enquanto, vai de cada um, sabe? Aí tem gente que briga, os que são mais pro lado da ciência, brigam muito nos grupos para a turma não usar sem comprovação científica. Isso eu vou contar para vocês, isso é verdade. Mas tem um grupo que ainda acredita nesses medicamentos, ainda estuda esses medicamentos. Então, como em tudo na medicina não é 100%, pode vir aí uma surpresa e a gente constatar que, por fim, a turma, né, estava certa. Mas, né, vamos aguardar os estudos certinho, a ciência comprovar certinho, né? O protocolo certo. Isso, Vanessa. A Isabel Cristina, ela não é médica, tá? Ela é minha amiga, mas ela não é médica, né? Ela é mãe de um grande amigo meu. Grande amigo mesmo. Açafrão para ferimentos. Açafrão é bem legal, Cecília. Para ferimentos. Só a única coisa que tem que tomar cuidado para ele não tingir a pele, para não ficar, se ficar muito tempo, ele acaba tingindo a pele, né? Demora para sair. E eu tenho experiência com açafrão e sabonete, porque eu sei fazer sabonete natural, né?
Eu tenho experiência com açafrão em sabonete, ele é ótimo, né? Mas para algumas pessoas pode causar alguma alergia e tem essa coisa que tinge a pele, né? Então, quem usa já tem que saber que vai ficar meio amarelinho o tempo. Neuropatia periférica em uma pessoa diabética? Complicado. Infelizmente, quem é diabético desenvolve essa tal de neuropatia diabética periférica. É um caso muito complexo porque leva a lesões, porque a gente perde a sensibilidade, né? E perdendo a sensibilidade, principalmente dos pés, pode desenvolver uma ferida no pé que, assim, super difícil de tratar, que precisa de um vascular para tratar, de enfermeira para fazer o curativo e outros tratamentos que existe agora, né? Para esse tipo de ferimento que pode ser causado quando a pessoa tem essa neuropatia periférica, que é essa dormência que dá, né? O nervo, ele sofre um desgaste, não, como é que eu posso explicar para vocês? O nervo, que é o que leva a sensibilidade para a pele, ele se destrói, vai se destruindo. E aquele pedaço não sente mais, não tem mais aquela sensação, não tem mais o tato daquele lugar. E acaba a pessoa não sentindo, ficando mais fácil de de fazer um ferimento naquele lugar. E um ferimento assim, que como a diabetes não dá só o problema da neuropatia, dá também um problema nas veias e artérias e tudo mais, o sangue não chega ali legal, então fica aquela ferida difícil. Mas, gente, essa coisa do ferimento do diabético não cicatrizar é quando já está nessa condição de que não tem a inervação, o nervo não funciona direito, a circulação não funciona direito. Aí a ferida fica amarrada mesmo, fica difícil o tratamento. Mas enquanto não tem nada disso, enquanto o nervo está funcionando e a vascularização está boa, não, assim, essa coisa da cicatrização muito difícil do diabético, no começo não acontece, é normal a cicatrização, tá? Eu sei isso por mim, porque eu não tenho dificuldade de cicatrização. Isso é quando está muito, né? Ou então o sangue está com muito açúcar mesmo no sangue, já está uma diabetes muito descompensada, também dificulta. Por quê? Porque aquilo vai diminuir a circulação, aquilo vai contribuir para deteriorar o nervo, uma série de coisas ali que agregadas elas vão permitir não só o acontecer da ferida, acontecer uma ferida, como vai permitir a dificuldade daquela ferida se curar, né? Eu tive uma ferida no glúteo é bumbum mesmo, e é uma ferida que foi porque eu ficava muito tempo deitada e porque eu também sofri uma queda ali, bati, né? Durante um banho eu caí e bati nesse local e formou essa ferida e um lugar que já estava sensível por causa do tempo de pressão, então acabou abrindo, né? Então, o que acontece? Essa ferida que a gente chama de escara, ela ficou vários meses, até pouco tempo eu estava tratando, né? Já tem mais de 3 meses que eu saí da UTI, mas eu ainda estava tratando, ela estava fechando ainda. E agora ainda tem um buraquinho bem pequenininho, mas tem. Mas por que foi difícil? Porque eu tô sem sensibilidade nesse local, né? E então essa falta de sensibilidade, provavelmente uma má circulação ali, dificultou o tratamento e favoreceu a abertura dessa ferida também. Então, isso é uma complicação aí de uma neuropatia. Eu tô com dormência em alguns pontos do corpo,
Alguém está perguntando aqui também, né, Rosemary? E essa dormência não é por causa de neuropatia diabética, tá? Essa dormência minha é uma sequela. Em alguns lugares é por causa da posição que eu fiquei durante esses longos dias de UTI. E o outro motivo também, além da posição, o meu neurologista confirmou para mim que vários casos de paciente pós-Covid que ficam com mononeuropatias. Não é por causa da diabetes. São mononeuropatias por causa do Covid, sequela do Covid mesmo, tá? Aí eu fiquei com dormência no dorso dos pés, na parte de cima dos pés até o meio da canela. No antebraço, que é essa parte do braço, não no braço mesmo, que é esse primeiro pedaço aqui junto do corpo, é no segundo pedaço do cotovelo até o braço, e um pedaço da mão, dos dois lados, né? Essa dormência. E eu tenho também dificuldade de movimento, tanto do braço direito como do braço esquerdo, mas o braço esquerdo está praticamente perfeito com relação a movimento. Agora o braço direito ficou com sequela. Eu não consigo virar minha mão, alguns movimentos eu não consigo fazer, e força do braço direito também, eu ainda não tenho toda a força do braço direito, eu perdi muita musculatura do braço direito, e essa dormência e esse movimento aqui da minha mão, que ficou de sequela, não sei se vai ser reversível, espero que sim, né, mas não foi por causa da diabetes. Porque a minha diabetes, ela estava controlada em todo o tempo, porque eu estava usando insulina. Então, não estava descompensada da diabetes nesse período. Muito pelo contrário, estava bem compensada mesmo. Então, e agora eu estou tomando medicamento, fazendo a dieta, tudo certinho. Não foi por causa disso. Mas existe essa condição de neuropatia por causa da diabetes, e ela é super importante, tem que colocar sentido. Não é em diabéticos de pouco tempo que isso acontece, geralmente em diabéticos de longa data, né? No meu caso, eu tenho uns 10 anos de diabetes, né? Muito bem. Gente, tá ficando muito comprido, eu nem vi que horas que eu comecei a falar, e eu sou dessas que quando começa a falar, eu tô ficando rouca, mas eu tô falando, né? Deixa eu ver aqui. A escara dói no tecido vivo, Lucimar. Lucimar está perguntando. Aliás, está afirmando, né, Lucimar? Dói. O tecido vivo dói. Só que, na minha, graças a Deus, não doía. Porque essa região ficou bem dormente. Eu tive comprometimento bem nessa região de sensibilidade, que é um dos locais que eu tenho comprometimento de sensibilidade. E aí, graças a Deus, todo o debridamento, que é aquela retirada de todo o tecido morto que a enfermeira faz, tudo mais, eu não senti. Nossa, foi a bênção de Deus isso daí. Não senti, né? Então, gente, eu acho que eu falei já bastante, a turma já deve estar cansada de ouvir a minha voz rouca, né? E outra hora eu volto para conversar mais com vocês. Muito obrigada pela presença de todos. Eu espero que tenha sido esclarecedor para as pessoas. O objetivo é esse, né? Lembra lá de curtir, compartilhar, deixar sua observação, seu comentário, para ajudar a crescer a página, que quanto mais tiver, mais o Facebook incentiva a gente continuar a postar, senão ele não distribui. E eu acredito que todas as informações do ponto de vista médico são importantes para todo mundo saber, né? Para todo mundo ficar ciente aí do que realmente acontece. Ok? Agradeço demais para vocês. Um grande abraço, um beijo para todo mundo. Foi show. Como diz o Jesus, show. Valeu. Tchau.